Eu nosso super atleta, com 24 horas seguidas, imagina a mente aí. Mas foi muito legal. Né? E daí eu achei, conheci um pouco essa história, achei que foi incrível de conseguir passar, tem muito a ver com a nossa proposta. Assim. Então, tá com você, né? Obrigado por vir. Eu que agradeço. Obrigado pela presença de todos. Agradecer ao Jeff e a Nath também, que eu estou aqui na escola, só tem 3 meses, né? A minha esposa, levanta a mão, a esposa, a Alexandra, ela já frequenta o método, né, há mais de 5 anos. Eu demorei um pouquinho para vir, mas já estou agora há 3 meses e vocês vão entender um pouquinho por que eu demorei. Quando eu faço uma apresentação assim, eu gosto de me apresentar dessa forma, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação, eu trabalho na área de engenharia de petróleo, então como profissão, mas triatleta por paixão. É o que me move assim, nesses últimos 15 anos, né? É o triatlon. Tudo que eu aprendi, digamos assim, para tornar a minha vida melhor foi no triatlon. Então, desde pequenininho, né? Eu gostava muito de esporte, influenciado pelo meu pai, ele foi jogador de futebol, quase se profissionalizou, então ele já trazia isso muito forte nele, né, incentivo ao esporte. Então estou eu aí, sempre com uma bola, camisa, esse aqui é o Colorado, Instinto Colorado, lá no Paraná, que virou o Paraná Clube. Aí depois eu tentei outros esportes, mas eu sempre gostei muito de água, né? A água para mim sempre foi algo assim que me chama, né? Aí eu resolvi pegar onda, influenciado pelo namorado da minha irmã. Ela namorava um surfista e eu comecei a acompanhar ela na praia, né? E eu falei, nossa, que legal esse esporte, né? Daí comprei uma prancha, vocês podem ver que era bem maior que eu na época. Meu pai tentou me convencer a trocar para um walk machine, que era não sei se alguns conhecem, né? Uma motonete motorizada. E eu falei para ele, não, quero a prancha de surf, e aí de uma prancha a gente começou a ir para a praia, né? E aí eu já aprendi os primeiros tombos, já comecei a ver que a vida não era fácil. Aí a minha mãe falou assim, então tá bom, você vai para a praia, mas você não vai sozinho, vai com a tua irmã. Eu, pô, que saco, né, levar a minha irmã toda vez. Daí eu tive que fazer natação para aprender a nadar. E aí eu fui para natação. Ali eu já competia, né, pela escola técnica, naquela primeira foto, e me apaixonei pela natação. A natação virou meu esporte principal, aí que eu comecei a entender como que o esporte competitivo, né, ainda não era aquela coisa assim da saúde, era competição, queria ganhar, queria ficar em primeiro, aquelas coisas todas, né, que a gente sempre procura quando é muito competitivo. E aí eu fui pro triatlon, né, passei minha vida toda ali dos 12 até os 20 e poucos nadando. E aí eu fui para Aracaju a trabalho, né? E um amigo meu tinha feito o primeiro Ironman dele, acho que em 2007. Para quem não sabe, o Ironman é uma prova de triatlon. Ela tem que ser completada até 17 horas, né? De uma forma contínua, de preferência. Você pode parar, claro, mas são 3.800 de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida. E ele fez essa prova em 2008 e eu falei, nossa, que massa, né? Fazer isso, e aí eu comecei no triatlo em 2009, logo no ano seguinte. E eu assim, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu quero ir logo, né? Aí eu fiz meu primeiro triatlo, que foi 750 de natação, 20 de ciclismo e 5 de corrida, muito além do que é um Ironman. E aí eu fiz essa prova e fui procurar um treinador em Aracaju. Aí eu falei pra ele, eu quero fazer um Ironman. Você tá maluco? Você começou a fazer triatlo agora, você a primeira prova semana passada, você quer fazer Ironman? Eu falei, não, mas eu tenho 1 ano para treinar. Ele, você tem noção de quanto tempo alguém treina para fazer o primeiro Ironman? Eu falei, não tenho, mas eu tenho 1 ano. Se você não quiser me treinar, eu vou procurar outra pessoa. Ele, não, tá bom, então vamos conversar, a gente vai começar a treinar. E aí, claro que eu não fiz o meu primeiro Ironman de cara, né? Esse daqui já são o primeiro, 1 ano depois, mas aí eu fui fazendo provas um pouquinho maiores, dobrando a distância, fiz um mês e meio antes dessa prova, eu fiz uma prova já de média distância, né? Que eram 2 km de natação, 80 de ciclismo, com 21 de corrida. Aí fui pro meu primeiro Ironman, todo mundo falava assim, não, vai tranquilo, caminha, né? Você vai 17 horas para completar. Eu falei, não, eu quero terminar antes de escurecer. Porque a prova começa às 7 horas da manhã em Florianópolis. E assim, antes de escurecer, você fazia a prova perto de 10 horas, né?
E o pessoal falava, não, é muito forte, você não vai conseguir, não sei o quê. Daí eu fui lá e consegui em 10 horas e 32. Aí eu falei, caraca, se eu conseguir em 10 horas e 32, agora é que eu consigo mais, né? Aí já nesse primeiro ano, a testemunha tá ali, eu falei assim, agora eu quero fazer um Ultraman. Aí eu criei, depois eu vou falar as distâncias, eu criei um projeto nesse mesmo ano que eu queria, para me preparar para esse Ultraman, eu ia fazer 7 Ironmans em 3 anos, então esse tinha sido o primeiro, ou seja, eu ia fazer uma média de 2 por ano, e fazer o Ultraman em 2014. E aí começou a nossa saga de fazer prova fora, porque no Brasil só tem uma prova de Ironman, que é o Ironman Florianópolis. E aí a gente começou a viajar, vai para a África do Sul, vai para os Estados Unidos. Essa primeira foi lá, né, no Ironman Brasil, aqui ainda foi aquela prova de meia distância que eu falei, aqui foi na África do Sul. Aí vai para a Alemanha, daí meu técnico mudou. Daí na época eu falei assim para ela uma técnica, eu falei assim, ó, o Ultraman é uma prova muito mais longa, então eu tenho que saber se eu estou preparado para suportar uma prova de 3 dias. Então eu vou fazer um Ironman, 2 Ironmans em uma semana. Ela, você tá maluco? Como é que você vai fazer um negócio desse? Se mal começou, vai ser esse seria o meu terceiro Ironman. Você vai fazer o teu terceiro Ironman em 2012. Daí eu falei para ela, eu vou fazendo um Ironman em 2 semanas. Ela estava na Espanha, em intercâmbio, e eu tinha todo o tempo do mundo para treinar, né? Porque ela tem trabalho. Eu falei, vou me dedicar. Não, então tá bom, vamos fazer uma planilha bem adaptada para que você consiga fazer a prova. E mais uma vez, vai tranquilo, vai com calma, 17 horas você vai conseguir terminar. E na África do Sul, eu tinha feito a minha prova para 12 horas e 50. E eu tinha passado mal durante a prova, né, por conta da alimentação, primeira viagem. Então foi algo assim muito novo, uma experiência muito nova. E aí eu precisei tratar até o medicamento antes da prova, né? Mas enfim, eu fiz a prova naquelas condições, mas concluí. Porque, não queria desistir. E aí eu fui. Então a gente se encontrou lá, primeira prova, dia 17 de junho de 2012, nunca vou esquecer a data, na Alemanha, em Regensburg. Fiz a prova, 9 horas e 56. Falei, caraca, já baixei de 10 horas na primeira prova, né? E aí na semana seguinte, em Nice, na França, viria a outra prova muito mais dura. Não sei se alguém aqui pedala, mas em Nice tem uma altimetria, né, que são subir montanhas muito altas, nos 180 quilômetros, a altimetria de 2.000 metros, assim, é como se a gente fosse 2 vezes daqui para São Paulo, subindo. E eu fiz em 10 horas e 20 a prova. Tipo, foi algo assim para mim surreal. Quando eu terminei, eu não acreditei. Falei, caraca, uma prova muito mais difícil, 10 horas e 20, né? Mas a preparação ela tinha sido bem intensa. E nessa época a gente já tinha começado a mudar a alimentação, né? Eu acho que um ponto primordial nessa fase foi mudar a alimentação, procurar profissionais que me orientassem, nutricionista, endócrino, né? Sempre fazer muito assim, tudo com muita cautela e com as pessoas ajudando. E aí fiz essa prova lá, esse foi meu terceiro e quarto Ironman. Aí ainda as viagens, aqui de Toquinha sou eu na Nova Zelândia, infelizmente eu fui sozinho, porque ela tinha acabado de começar o trabalho, não pôde tirar férias, eu já estava com a passagem marcada, fui para Nova Zelândia, rodar o mundo aí para completar meus 7 Ironmans. Panamá, ali, aqui China, eu fui para China, competi, tipo, maluco que infelizmente sozinho também, na época ela não conseguiu tirar férias. Só que aí o que aconteceu? Em 2012, ela recebeu a notícia de que precisaria sair de Aracaju para vir para Santos e eu consegui minha transferência. Então eu tinha completado 6 Ironmans até aquele 2013, 2 por ano. E quando eu cheguei aqui em Santos, eu não pude treinar para o Ultra, que seria em 2014. Minha vida mudou bastante, a nossa, né? Por conta do trabalho, de muitas mudanças, e eu não consegui me dedicar. Mas o projetinho ficou lá, guardado, né? Eu falei, vou fazer umas provas mais curtas, continuei no triatlo, né? Aqui em Santos, continuei treinando, migrei para algumas outras provas, fui fazer maratona, que até então eu não tinha feito nenhuma maratona solo, os 42 quilômetros. Eu sempre corria maratona dentro das provas de Iron.
Essa era outra orientação que as pessoas davam. Faz uma maratona para você experimentar. Não, quero fazer o Iron. E aí começou. Aí, assim, eu falei, poxa, mas eu não vou conseguir fazer o Ultraman, mas eu quero um desafio para mim. Aí eu falei, então eu quero ir para o Mundial de Kona. O Mundial de Kona você não consegue só pagar e ir no Havaí. Você tem que se classificar. E são poucas vagas, né? Ao redor do mundo, mais ou menos, por ano, 20, 30 mil atletas participam dessas provas. E só vai para Kona em torno de 2 mil, menos de 10%. E aí eu comecei a buscar provas, né, onde eu pudesse me classificar. O mais natural seria eu fazer a prova aqui de Florianópolis, né, que é uma prova que eu estava aqui no Brasil. E meu técnico falou assim, mas essa prova de Florianópolis é muito difícil para a gente se classificar. E eu tinha noção disso, né, os atletas aqui no Brasil eles se dedicam muito e assim, é uma prova muito rápida, que normalmente as pessoas fazem menos de 9 horas, e eu não tinha essa condição. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, você vai para Ilhas Canárias, na Espanha. Eu falei, não, para lá eu não vou, porque lá tem muito europeu, eles pedalam muito forte e é o meu pior esporte. Aí ele falou, então você vai fazer a prova onde? Eu falei, eu vou para as Filipinas. Daí ele, caraca, você vai fazer o que nas Filipinas? Eu falei, vou fazer a prova porque eu estudei tudo isso e eu vi o seguinte, normalmente quando tem uma primeira prova em um país pela primeira vez, as pessoas não gostam de ir. Pelo menos as mais experientes, pelo novo, né? Eles não gostam de se submeter a algo novo, eles gostam de performance. Então, sempre que você quer performance, você vai buscar algo que você já conhece. Então, nas Filipinas era algo totalmente novo. Era um clima que, para mim, é muito fácil de adaptar, que é o clima, para vocês terem ideia, é o clima do verão aqui de Santos, é um clima quente e úmido. Eu tenho uma performance muito boa nesse tipo de clima, diferente de quando é um clima mais ameno, igual de Florianópolis. E eu também louco, né? Tipo, eu fiz uma pesquisa de prováveis adversários na minha categoria. Eu consegui pegar a lista de classificados e fazer uma varredura, assim, que eu via algumas pessoas já, os resultados que eles tiveram no passado. E eram 3 vagas, eu sabia que tinha umas 5 ou 6 pessoas ali capazes de pegar aquela vaga. E a gente foi. E aí, beleza, consegui a vaga, fiz em 9 horas e 42, eu acho, consegui a terceira vaga. Eu nunca tinha desabado depois de uma prova de Ironman, tipo, desabar que eu falo é de chorar, né, tipo, pra mim, eu vou até falar um negócio que é engraçado, que eu fiquei sabendo no final de semana, quando eu fiz o teste da Karina, lá de genética, né? Quem tava lá sabe. Eu tenho uma tendência de não sei como é que fala, desenvolver, tipo, polimorfismo da serotonina baixa. Então, dificilmente eu comemoro as coisas. Para mim, uma coisa que eu faço parece normal, eu não tenho... E nas provas eu terminava, pô, beleza, ela sabe muito bem, né? Eu chegava assim, tá, beleza, terminou, pô, fez em 10 horas, pô, legal, bacana, próximo vamos tentar melhorar. Tipo, né, uma coisa que é surreal. Eu chegava assim, mas essa aqui eu desabei, nossa, comecei a chorar, a gente se abraçou e tal. E igual o método que tem a medalhinha, no Ironman você também ganha uma moedinha. Então quem tem essa moedinha é a pessoa que conquistou. A gente mostra isso aqui com muito orgulho, né? De conquistar uma moedinha de participar do Mundial. Aí você recebe a moedinha, recebe uma carta, convite, né? Comprovando que você conseguiu a vaga para poder participar do Mundial. E aí... Opa! Pulou aqui. Aí tem um videozinho aqui que eu quero mostrar para vocês, que eu fiz um compiladinho das chegadas. Não vai passar, velho? Acho que tem que tirar. Peraí. Tira aqui? Não. Tá. Isso. Acho que tem que sair da apresentação, né, Gabi? Isso. Tá, peraí. Clica no ESC. Lesk? Isso. Foi? Não, peraí. Ainda vai dar certo. Aqui ó, encerra e aí vai lá. Tá sendo som.
mas tudo bem, dá para ter ideia. Então esse aqui foi o primeiro que eu fiz, né, em 2010. Naquela época a gente ainda conseguia entrar com a esposa, com os familiares, era muito legal ter, né, ela me encontrou ali. Eu atrapalhando a performance. Então a gente conseguiu entrar. Deve ser 9 anos, né? E aí foi muito legal porque a minha irmã foi atrás filmando, assim, sabe? Foi incrível assim, a sensação de estar lá com a minha irmã, com ela, meus pais infelizmente não puderam, mas é muito legal. E fica esse corredor, assim, a galera, é muito legal, assim, a gente tem palavras mesmo para dizer. E cada um é diferente, né? Aí, então, esse foi o do Brasil o primeiro, esse já foi nas Filipinas. Eu cheguei desconfiando que eu tinha conseguido a vaga, né? Porque a gente só tem certeza no dia seguinte, quando eles dão a premiação. Mas, assim, eu cheguei em 12º geral, então eu desconfiei que eu consegui a vaga. E aqui em Kona, né? Quando eu terminei o Ironman lá de Kona, no Havaí. E aqui é outra conquista que para mim ainda não caí na real, que é terminar uma maratona em menos de 3 horas, né? Quando eu consegui isso em Curitiba, eu falei, caraca, eu consegui, né? Tipo, 2 horas e 56, e também para mim tem um significado muito especial, assim. Quantos Chega a morrer. Esse aí foi 42, Marcelo. Parece que eu e no outro dia andando normal também. Eu tô mancando e ele tá normal. É muito impressionante. Aí, então, eu consegui chegar no objetivo do Ironman. E aquele sementinha que ficou lá atrás, né, do Ultraman, ela foi começando a crescer. E aí, no ano seguinte, em 2019, eu consegui, né, o Ultraman, as distâncias. Essa primeira que eu coloquei os mapas, o vermelhinho lá é 10 km de natação. São 5 voltas, né, em torno de 2 boias que eles colocam lá na praia do Periquiaçu, em Ubatuba. Aí depois a gente sai da natação, no primeiro dia a gente pedala 145 quilômetros, que foi aquele trecho de Ubatuba até Paraty. Aí a gente pernoita em Paraty, e assim, cada dia a gente tem 12 horas para completar. Se você não completa nas 12 horas, eu sou desclassificado. Então ainda tem a pressão do tempo. Aí, beleza, terminou em Paraty, você pernoita, no dia seguinte você sai de Paraty, que é aquele outro quadro lá, que está o verdinho, a gente saiu de lá às 6 horas da manhã, passou de Angra dos Reis, subiu a Serra de Lídice, que tem aproximadamente 2.000, 2.500 metros de altitude, a gente subiu, voltou e terminou em Ubatuba. Então, 145 no primeiro dia, 275 de quilômetros no segundo dia, desse mesmo. E aí o terceiro dia é a melhor parte para mim, que é a dupla maratona. A gente corre 84 quilômetros nessa distância, nesse percurso aqui, sendo que os organizadores ainda fazem o favor de colocar uma serrinha também de 900 metros para a gente subir e depois descer. Então, é bem bacana. Ele falou assim, a gente tem uma surpresa para vocês nesse percurso, e era a serrinha, que era o primeiro ano dessa serra. Então era plano. E foi aqui nessa prova que eu mudei todo o meu conceito em relação a fazer esporte, porque até então eu tinha um conceito de competição, né, de querer ganhar, querer fazer tempo bom. E aqui não, aqui a organização traz o mesmo conceito que a gente vê aqui no método, que é de família. Tanto é que eles têm 3 palavras, né, que eles trazem com eles juntos, que é Aloha, Ohana e Kokua, né? Aloha é uma saudação havaiana, o Ohana é família e Kokua é solidariedade. Então você já chega na prova, assim, quem chega a primeira vez chega com aquele espírito, né, competição, quero ficar primeiro, quero fazer tempo. Eles já quebram isso no momento da apresentação que eles fazem. Tipo, você já começa a prova com outra vibração, assim. Tipo, é impressionante. E assim, a gente já vinha mudando o estilo de vida, mas assim, a questão do autoconhecimento foi a partir daqui, né? Tipo, de você se enxergar de dentro para fora, né? De pensar assim,
Eu fui capaz de fazer tudo aquilo lá atrás, mas fazia sentido? Para mim fazia, mas não fazia sentido para os outros. E a partir daqui você começa a perceber que o esporte tem que fazer sentido para as outras pessoas. Então aqui a gente correndo, os 84, você vê, a gente corre junto, né? O primeiro rapaz aqui, o Fabrício, ele foi quem ganhou a prova nesse ano, do lado dele está o staff dele. Você imagina, o staff, que é a pessoa que nem estava competindo, correu os 84 quilômetros com ele. Né? Ele já tinha feito a prova anteriormente, junto comigo. Eu fiz 2 vezes. Em 2019, o Ariel, que é o staff do Fabrício, fez a prova comigo. E esse ano, 2023, eu fiz a prova. Eu estou ali atrás, de camisetinha branca. Né? Então a gente vem correndo junto. Atrás de mim está o meu staff, o Guilherme, que é irmão de um grande amigo de Curitiba, que nos 2 anos foi staff, junto com o Alexandre. Né? Ali a chegada do primeiro ano, que eu fiz, 2019. Aqui é a foto do segundo ano, que sempre que a gente começa tirando uma foto séria, e quando a gente termina, a gente tem que fazer essa careta com a língua para fora, que é um símbolo, né, de quem conclui um Ironman. Tanto é que todos lá em cima que concluíram estão com a língua para fora, apresentando as plaquinhas ali, né, de conclusão. E eu esqueci a frase, né, quem inventou o Ironman, digamos assim, quem fez a prova pela primeira vez, ele traz a frase que é mais ou menos assim: a gente chega como desconhecido, faz a prova como amigos e conclui como irmãos. Né? É mais ou menos assim o significado dessa frase, e é exatamente isso, né? Você sai de lá com outro significado. E para mim foi tão importante que eu tatuei, né, o símbolo da prova no DNA. Eu nem mal sabia que futuramente eu viria fazer um curso que ia envolver DNA. Então, para mim, o triatlon já estava no DNA. Eu tatuei, né, peguei essa figura, fui levando no tatuador, ele bolou o desenho. Aquele símbolo lá em cima é o desenho do Ultraman, porque o símbolo central, o círculo central, são os organizadores. Aquelas pontos conectados são as pessoas que chegaram para fazer a prova, staffs, atletas, familiares. E aqueles símbolozinhos de fora ainda não conectados são as pessoas que estão por vir. Né? Que qual é o nosso papel? Quem já concluiu a prova é chamar mais pessoas para fazer. Né? Porque é isso que eles querem colocar cada vez mais pessoas mudando a vida fazendo uma prova dessa. Tem que ser maluco, mas eles conseguem, né? Eles selecionam todo ano 40 pessoas, você manda um currículo para eles com as provas que você já realizou e eles fazem a seleção, né, das 40 pessoas. Então é um número de participantes limitado. E eles têm uma estrutura impressionante, assim, eles têm parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Praticamente cada atleta durante o pedal, que é estrada aberta, né? A gente pedala na Rio Santos, então a estrada está aberta nos estados. Então eles têm essa parceria com a polícia e você vai do lado, uma moto vai do seu lado, daí quando a moto sai tem o carro do staff, e depois a moto volta, então é uma estrutura assim impressionante. Eles dão muita segurança para a pessoa. Mas você já deve ter percebido que eu não me contento. Aí eu falei, não, agora eu tenho que fazer alguma coisa que esse aprendizado eu leve para frente, né? Porque tem um significado agora social. Aí eu inventei outro projeto, que se chama Além do Esporte. Eu inventei e já concluí, né? Eu não dei continuidade. E aí eu falei, eu vou fazer uma ultramaratona 24 horas, e só que para essa ultramaratona 24 horas, eu vou organizar treinos na praia para arrecadar doações. Então eu comecei a treinar em julho de 2021 e para fazer a prova em dezembro. E essa prova ela tem uma particularidade, porque ela é em volta de um lago, são 700 metros em torno de um lago. Então você tem que ficar 24 horas dando volta. Você pode parar? Pode, né? Mas assim, o intuito meu, além de fazer parte social, era me conhecer mais. Quais eram os meus limites? Eu falei, né? E o pessoal sempre fala assim, quem consegue passar de 200 km uma outra 24 horas está no limite físico e principalmente mental muito bom. Eu falei, beleza, né? Então 200 km é o meu objetivo.
E aí eu comecei 19 horas da noite, também não vou esquecer a data, dia 2 de dezembro de 2021, 19 horas eu larguei. As primeiras 3, 4 horas foram horríveis. Horríveis, porque estava à noite, era iluminado, pouco iluminado. Eu comecei a passar mal, mas acho que era um mal assim, de ansiedade, sabe? Quando você assim, pensar, será que vai dar certo? Era mais nervosismo de saber se eu ia ser capaz de fazer aquilo do que outra coisa. E eu passei mal, tive tontura, andava, caminhava, daí até que passou as 4 horas, daí começou a melhorar, eu fui indo assim, foi desenvolvendo. Quando começou a amanhecer, aí eu comecei a ter uma performance muito melhor. Comecei a correr assim, como se eu estivesse correndo, assim, em alguns momentos uma prova bem mais curta, né? Mas eu também sabia que não podia exagerar. E aí eu fui indo. E aí chegou o Alexandre, que foi o staff, né? Essa prova foi Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. Ele foi meu staff no Ultraman, no primeiro, né? Depois no segundo. E aí ele chegou lá, correu algumas voltas comigo, me deu bastante força. A Alexandra estava lá o tempo todo, né? Apesar de uma hora ela dormir no carro, ter que bater no capô para ela desligar a luz. Eu falei, pô, tá gastando a bateria. Aí ela foi dormir lá no quarto de madrugada, depois voltou, né? E a organização também muito bacana, dava todo o apoio, né? Comi ovo mexido, comi macarrão, né? Daí eles queriam me oferecer calabresa, não, eu sou vegetariano. Você é vegetariano, você tá louco? Não, sou, não. Depois eles até prepararam um outro prato lá pra mim, também um cara vegetariano, foi super bacana. E aí ali a foto, né? Quando ali tá 19h04, já tinha passado das 19 horas, porque aquela ali não é a distância oficial, na verdade foi 200,6 quilômetros às 19 horas, né? Ali já tinha passado um pouquinho, que foi quando a gente bateu a foto. E impressionantemente eu consegui o primeiro lugar geral na prova com essa distância, assim, foi uma surpresa muito grande para mim, né? E também, assim, um negócio muito, muito doido, que depois no quarto, né, passei super mal, assim, daí da hora que abaixa a adrenalina, abaixa assim, daí eu comecei a ter muito tremor, sabe, nem dava frio, assim, tremia e tal. Lembrou que você é um humano, né? Lembrei que eu sou humano, né? Exatamente. Aí no dia seguinte eu fui pra casa da minha irmã, que ela mora em Curitiba, dormi lá, tipo, parecia um Robocop andando, assim, sabe, tinha que me apoiar em todo lugar, mas isso daí depois é a parte boa pra dar risada. A comida era correndo também? É? A comida tem que ser correndo também. Eu podia parar, eu parava, né, pra comer eu me alimentava. Assim, eu peguei pelo meu GPS, das 24 horas, efetivamente eu corri 22 horas e pouco. Essa diferença foi o tempo que eu parei para comer, parei para ir ao banheiro, parei para trocar de tênis, né? Precisei trocar de tênis 2 vezes. Bater no carro, né? Não dá conta para bater no carro, é isso aí. E aqui a foto, né, do projeto, assim, a gente conseguiu ajudar, na verdade, 3 instituições. A primeira foi o Mensageiros da Luz, né? Eu até fui visitar lá na época a instituição, né? Eles cuidam de crianças e adultos com paralisia cerebral. A gente fez uma arrecadação na praia e para eu treinar para essa prova, o que eu fiz? Eu corria entre o canal 3 e o canal 4, né? Eu ficava correndo ali. Tipo, então, meu primeiro treino foi de 50 quilômetros, entre o canal 3 e o canal 4. Aí algumas pessoas corriam comigo. Aí depois, no segundo treino, que foi quando a gente, no Outubro Rosa, né? Eu tive a ideia, em homenagem ao Outubro Rosa no câncer de mama, arrecadar kits de maquiagem, né? Eu entrei em contato com o Instituto Não Mama aqui de Santos e eu achei muito curioso, né? Eu falei, queria ajudar, posso ajudar com dinheiro? Ela falou, não, você pode ajudar com kit de maquiagem, né? Porque as mulheres com câncer de mama, elas têm a questão da autoestima, né? Baixa bastante, e a maquiagem ajuda bastante, ela falou. Então a gente arrecadou, fui numa loja, montei um kit, as pessoas iam lá, compravam, né? E aí eu fui lá entregar. Nesse treino eu corri 60, e aí eu me machuquei nesse período, eu tive que ficar um pouquinho parado, né? Daí veio aquela dúvida, putz, será que vai dar certo? Mas eu consegui me tratar, reduzir um pouco meus treinos, né? Nessa fase, finalzinho de outubro. E no último mês de treino, em novembro, um treino menor, de 30 km,
a gente foi ajudar a instituição, a ONG Viva Bicho, que hoje até fiquei sabendo que mudou de nome, né? Instituto Eliseu. Instituto Eliseu. Isso, então a gente ajudou com ração, né, com essas coisas assim. E foi muito bacana, porque aí eu para ajudar no Instituto, eu pensei mais na Alexandra, que ela que é apaixonada dos bichinhos, né, a gente tem 3 cachorros, eu falei, fazer alguma coisa também para os pets, e aí a gente ajudou nesse instituto. E eu falei bastante. Mas isso, o que eu queria passar para vocês, assim, de tudo isso, é assim que no método, quando eu cheguei, eu vim buscar, na verdade, primeiro ponto, a questão da respiração, né? Que como a Nath mostrou para vocês, para um atleta, assim, para uma pessoa que tem alta performance, a respiração é muito importante. Não que eu sinta falta, mas eu sei que a respiração vai poder me auxiliar mais na questão do esporte. Só que quando eu cheguei aqui eu vi outra coisa, né? Eu lembrei do Ultraman, né? Que é a questão da egrégora, que o Jeff fala, né? Eu vim para o método depois de ler o livro do The Rose, que estava lá em casa há muito tempo, que ele tinha comprado. A gente fazia pouco tempo, ele tinha acabado de lançar aquele livro. Não. Primeiro eu li o Pensamentos Desvendados. O Ser Forte. Depois você leu o Ser Forte. Depois eu li os pensamentos. O Ser Forte já me trouxe uma vontade, mas os pensamentos desvendados foi realmente o que me trouxe para cá, você tem razão. E aí eu vi e achei assim, a questão do autoconhecimento, de você ter pessoas para poder socializar, conversar, se conhecer melhor, são assuntos assim que a gente no dia a dia não aborda, e quando tenta abordar as pessoas não nos entendem, né? Até para eu poder explicar para alguém que eu faço um esporte difícil, porque a pessoa não para te ouvir, né? É impressionante assim, você quer às vezes não mostrar, mas ela te pergunta, que gera curiosidade. Se gera curiosidade, você quer explicar. Só que quando você começa a explicar, a pessoa não te ouve, porque ela começa a te interromper. Aí eu paro de falar, eu falo, tudo bem. Daí, né? E aqui não, aqui a gente pode, né, tem essa oportunidade de conhecer um ao outro. Então, para mim, tá sendo muito, muito importante, assim, agregar esse conhecimento e poder vincular com tudo isso que eu fiz, né, nesses 15 anos. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação e não se assustem comigo, tá? Fazia muito tempo eu não me sentia tão mal. Sério, mulher? Nossa, eu tô muito leve agora. Eu não sei se subir até o base cake do Everest com tênis entra nessa lista. Isso, eu acho que também eu não falei isso. Parabéns.